Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Eletrotécnica dentro do curso de Eletrônica do Colégio Técnico da UFMG. E nesse material nós vamos então entrar na segunda parte da revisão do tema Projeto de Instalações Elétricas Residenciais. Nessa aula nós vamos ver os tópicos 1, que é sobre o fator de potência, e no tópico 2 nós vamos falar e dar exemplos de cálculos de potência total instalada para algumas edificações e determinação do tipo de fornecimento e das especificações para o padrão para a entrada de serviço. Bom, no primeiro tópico a gente vai falar um pouco sobre fator de potência. Antes disso, nós vamos lembrar que quando a gente estudou lá nas primeiras análises de circuitos, os resistores, elementos resistivos, a gente associava a esses elementos uma potência P, e essa potência ela era medida em watts. Então, a gente calculava P através das expressões, usando a tensão, a corrente no resistor, ou a corrente e a resistência, ou a tensão e a resistência. E aí, essa potência, a gente vai ver agora, que ela está associada à realização de um trabalho útil. Então, se nós lembrarmos dos resistores que são usados no nosso cotidiano, os elementos resistivos, a gente vai ter uma ideia melhor disso. Por exemplo, o chuveiro elétrico, os aquecedores resistivos, eles usam, então, esse efeito de quê? De a partir da passagem da corrente elétrica numa resistência, a gente tem a produção, a conversão dessa energia elétrica em energia térmica e uma parte em energia luminosa, em luz. Esse efeito, que a gente chama de efeito Joule, tem a ver então com isso. Ele nos dá a ideia de um trabalho que está sendo realizado, uma conversão de um tipo de energia em outra. E aí a gente pode então ter essa ideia de um trabalho útil. Essa é uma ideia importante para a gente daqui para frente. Então a gente vai lembrar, vai destacar que toda potência, quando a gente está trabalhando com o elemento R, o resistor, ela é uma potência do tipo potência ativa. Então nós vamos dar esse nome para ela agora, e sempre medida em watts. Bom, existem outros elementos de circuitos, que não os resistores, que a gente vai começar a estudá-los com mais calma a partir agora do segundo ano, que são os elementos indutivos e capacitivos. Os elementos indutivos são bobinas, enrolamentos, e os elementos capacitivos são constituídos por placas paralelas e têm a capacidade de armazenar energia em forma de campo elétrico. Os indutivos também, as bobinas, também têm a capacidade de armazenar energia na forma de campo magnético. Então, esses elementos que têm, então, associados a eles campos magnéticos e elétricos, nessa ordem, respectivamente, eles não possuem potência ativa. Então, toda potência e energia associada a um indutor ou a um capacitor, ela está relacionada com a produção desses campos e não em uma realização de trabalho útil. E aí essa potência ela é de uma outra natureza e, portanto, a gente vai dar um outro nome para ela. A gente vai chamá-la de potência reativa e representá-la pela letra Q. Além disso, ela vai ter uma outra unidade, que é o volt-ampere reativo. Então, lembrando então que ela não está associada à produção de trabalho, mas sim à criação do campo elétrico ou do campo magnético. Vocês vão ver que, na prática, nós vamos encontrar muitos equipamentos mistos, do tipo misto, que são equipamentos compostos por uma parte resistiva e uma parte indutiva, ou resistivo capacitivo, ou com os três elementos, componentes. Então, nesses elementos mistos, a potência total ela vai ser composta pela parte ativa, que é a potência P, e pela parte reativa, que é a potência Q.
Porém, essa potência total, que a gente vai dar também um nome específico, que é potência aparente, ela não é simplesmente a soma da potência ativa com a potência reativa. Não é uma soma algébrica simples. Tá? A gente vai ver isso mais para frente aqui no nosso curso mesmo de eletrotécnica. Mas por enquanto o que a gente deve saber é que essa potência total é uma composição dessas duas potências. Um exemplo de equipamento misto é o motor elétrico, que é um equipamento que constitui vários, por exemplo, eletrodomésticos. Então, máquinas de lavar, geladeiras, secador de cabelo, todos esses equipamentos possuem motores elétricos, ventiladores, etc. E aí, esse equipamento, ele é um equipamento misto, porque ele tem uma parte resistiva e tem uma parte indutiva também. Isso aqui é uma figura para ilustrar, para destacar o que tem dentro de um motor. Basicamente, ele é composto por bobinas, ele é uma interação, o funcionamento dele é baseado na interação entre dois campos magnéticos formados por bobina, por enrolamentos. E as bobinas, apesar de elas serem elementos indutivos, elas têm uma resistência considerável, resistência do próprio fio mesmo. Então a gente fala que o motor elétrico ele tem a parte indutiva, mas também a parte resistiva tem que ser considerada. Portanto, ele tem os dois tipos de potência. O que acontece? O que a gente precisa saber agora para o nosso estudo de instalações elétricas? A gente precisa saber a relação entre a potência ativa e a potência total de um equipamento específico. Então, essa relação é dada por essa expressão, P igual a Fp vezes S. P sendo potência ativa e o S sendo a potência aparente, ou nessa que a gente fala que é potência total. O que é esse Fp? É o nosso chamado fator de potência. Esse fator de potência é uma característica do equipamento. Não é isso? Quanto maior a parte resistiva, vamos considerar a mesma parte indutiva e, portanto, o mesmo valor de potência reativa, e vamos analisar a mudança da potência ativa. Quanto maior a potência ativa, maior é o fator de potência. Então, esse valor do fator de potência vai depender da constituição do equipamento mesmo. E isso é dado informado nos dados de placa do equipamento. Não diretamente, mas a gente pode ter acesso a isso através de outras informações. Portanto, a gente vai ver que para elementos mistos, eu coloquei aqui no final, o fator de potência ele vai variar entre um valor que vai de 0 até 1. Quando o elemento é puramente resistivo, por exemplo, o chuveiro, que pode ser modelado como basicamente uma resistência, ou um ebolidor, um ferro de passar roupa, o fator de potência é igual a 1. Então, toda a potência total ela é do tipo potência ativa. E nos elementos indutivos, a gente não tem potência ativa, que é o que a gente comentou antes. Tudo bem? Toda a potência total é do tipo potência reativa. Então, para resumir, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber esse dado do fator de potência. Bom, para que nós precisamos saber desse conceito em instalações elétricas? Isso é necessário porque, muitas vezes, para obedecer uma regra, por exemplo, o levantamento de potências de iluminação com base na NBR 5410, nessa regra, o levantamento ele calcula um valor em volt-ampere. Então, se nós voltarmos aqui, volt-ampere é a potência aparente, que é essa potência S, potência total. Mas em outras regras, por exemplo, no cálculo do tipo de fornecimento, a gente precisa do equivalente em termos de potência ativa. Então, para um equipamento ou para um grupo de equipamentos, a gente vai precisar, hora ou outra, converter ou achar o equivalente de potência ativa para uma dada potência aparente S
ou vice-versa. Então, nós precisamos conhecer o fator de potência desse equipamento específico ou do grupo de equipamentos, como a gente vai ver mais para frente. Então, normalmente, a própria regra, a própria norma vai nos mostrar qual fator de potência usar para um grupo específico de elementos, como a gente vai ver a seguir. Tudo bem? Bom, na sequência, então, nós vamos falar um pouco sobre alguns exemplos de cálculo de potência total instalada ou carga total de uma edificação, uma residência, e também, como consequência, o cálculo, a determinação do tipo de fornecimento e do dimensionamento da entrada de serviço. Então, aqui, o primeiro exemplo, exemplo 1, é o cálculo para uma residência urbana ou sítio. E aqui nós temos uma primeira maneira de se realizar esse levantamento de carga, que é colocando, especificando todos os equipamentos que vão ser utilizados ali naquela instalação. Então, para isso, a gente precisa das quantidades, da descrição do que é o equipamento, e aí, para cada conjunto aqui de equipamentos, achar a potência total. E, por fim, somar todas essas potências. Então, isso é uma primeira maneira, um primeiro jeito de fazer essa conta. Quando a gente sabe, quando a gente tem essa informação. Nesse exemplo, o total aqui, como a gente pode ver, é 13,23 kW. E com esse resultado, o que a gente sabe? A gente sabe o tipo de fornecimento. Então, o fornecimento é a 3 fios, é do tipo B. E a entrada de serviço, ela é dimensionada pela faixa B2. Como que a gente vê isso? Então, a gente vai voltar lá na norma, no nosso caso da CEMIG, a norma de distribuição, que está aqui como referência. Então, a gente vai observar que, como a nossa carga, ela está nessa faixa de até 15 kW, de 10 a 15 kW, nós estamos incluídos aqui no fornecimento a 3 fios, ok? Sobre o dimensionamento da entrada de serviço, a gente precisa lembrar da regra que diz que para instalações até 15 kW, a gente vai entrar direto aqui nessa tabela 1, ok? A gente não vai precisar do cálculo de demanda, como a gente vai ver a seguir. Então, aqui é simplesmente entrar na tabela 1, a gente está no tipo de fornecimento B, e a nossa faixa aqui é a faixa B2, que é de 10,1 a 15 kW. Só para lembrar o que nós já vimos na parte 1 desse material, é que a entrada de serviço é toda a estrutura usada para fazer a ligação da instalação da residência no sistema elétrico da concessionária. Então, aqui, olha, essa tabela nos ajuda a dimensionar o quê? O disjuntor de entrada, os condutores, eletrodutos, o aterramento e até os postes de estrutura para esse padrão, ok? Então, por isso que é importante saber exatamente onde nós vamos nos encaixar aqui nessa tabela. No segundo exemplo, que é o exemplo 2, a gente vai ver uma outra maneira de fazer o levantamento da potência total instalada. Nesse caso, nós não conhecemos todos os equipamentos. O que nós vamos fazer é usar a planta baixa da edificação como referência e aplicar a norma NBR 5410, como nós já vimos também na parte 1 desse material. Então, aqui nessa tabela, o que a gente tem é uma especificação de todos os cômodos da planta. Eu não coloquei aqui a planta, mas isso aqui foi baseado numa planta baixa arquitetônica. E aí, para cada cômodo, a gente tem um cálculo da área do perímetro, ou seja, as dimensões desses cômodos. E aí, a gente usa aquelas regras que nós já vimos para calcular a potência de iluminação, com base na área, as potências de tomadas de uso geral, com base no perímetro, no tipo de cômodo,
E somente aqui para as tomadas de uso específico é que a gente usa a potência direta do equipamento. Então aqui, por exemplo, a gente sabe que a gente vai precisar de uma torneira de 5.000 watts, uma geladeira de 500 watts, um chuveiro de 5,6 kW e assim por diante, ok? Então somente as potências das tomadas de uso específico foram determinadas com base nos equipamentos. E aí a gente tem nessa coluna um total de potência de iluminação em volt-ampere. Observem que esse tipo de potência aqui é a potência S. Aqui também potência aparente S, 6.900. E nessa soma aqui das potências de TUI, a gente tem 12.100 watts. Por que a gente aqui tem essa informação em watts? Porque é o que vem como informação desses equipamentos eletrodomésticos. Então a gente isso aqui é o que a gente sabe quando a gente olha, quando a gente compra um equipamento. A gente não sabe, o fabricante, para esses fins comerciais, ele não informa o fator de potência. Então, o que a gente tem é só a potência ativa, nesse caso. Então, essa soma aqui fica em termos de potência ativa. Tudo bem? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar toda a potência da instalação para achar o tipo de fornecimento. Como que a gente vai fazer isso? Antes disso, eu pus uma observação aqui sobre as tomadas de uso específico. Essas tomadas, elas são normalmente atribuídas a equipamentos fixos ou estacionários. Então, vou passar mais uma aqui para a gente lembrar disso. Então, o que são equipamentos fixos? São aqueles que estão num lugar permanente. Por exemplo, um transformador, um disjuntor que é fixo lá no quadro, um aparelho de ar-condicionado que é fixo ali na parede ou numa janela. E os equipamentos estacionários são aqueles que têm uma massa maior, que não são deslocados com facilidade, não tem alça de transporte. E aí a gente tem como exemplo geladeira, máquina de lavar, etc. Esses equipamentos, a maioria deles nas nossas casas são estacionários, eles usam uma tomada de uso específico. Normalmente também eles têm uma potência maior, eles podem ter até uma tomada diferente mesmo, mais grossa, de bitola maior, de corrente maior. Mas é importante saber isso. O que são essas tomadas de uso específico? Para quais equipamentos? Normalmente para esses tipos, ok? Estacionários ou fixos, tá? E aí aqui entra chuveiro, que fica lá num lugar permanente, enfim. Esses dois tipos são os que usam tomadas de uso específico. Então, as tomadas de uso específico, como eu já coloquei aqui, as suas potências são determinadas a partir da potência do equipamento, se eu conheço o equipamento, ou potência... ou se eu não sei exatamente, já não comprei o equipamento, eu não sei exatamente a potência, eu posso pegar o equipamento mais potente daquele tipo que está disponível no mercado e usar como referência. Tudo bem? Então, se a gente perceber, nós precisamos, para o cálculo, para a determinação do tipo de fornecimento, a gente precisa de uma resposta em watts, ou seja, essa carga total ela tem que ser dada em watts, como no exemplo anterior. Esse somatório ele tem que ser em watts ou kilowatts para a gente poder entrar na regra aqui da concessionária e ver em qual faixa, qual tipo que a gente está. Então, a gente precisa saber quantos quilowatts. Como que eu vou somar potência aparente com potência ativa? Eu preciso converter isso aqui numa informação de potência ativa. E aí eu tenho que usar a ideia do fator de potência. Mas qual fator de potência? A gente vai usar um fator de potência para a parte de iluminação e um fator de potência aqui para as tomadas de uso geral. E aí no final a gente vai somar todas as potências ativas e achar a carga total instalada da residência.
O que a norma da CEMIG nos fala em relação aos fatores de potência? Então, para a iluminação, se a gente considerar lâmpadas incandescentes, que são aquelas mais antigas, a gente vai usar o fator de potência 1. Então, o valor que eu tenho em volt-ampere ele vai ser o mesmo em watts. Lembrando que no caso que a gente viu, né, de equipamentos resistivos, a gente tem toda a potência total é do tipo potenciativo. Se for lâmpada de descarga, vapor de mercúrio, sódio e fluorescente, a gente vai considerar o fator de potência 0,92. Tá? Isso aparece na norma da CEMIG. Se for outro tipo de lâmpada, como LED, por exemplo, que é muito usada atualmente, a gente tem que consultar o fabricante e observar qual que é o fator de potência. Ok? Para as tomadas de uso geral, a gente vai considerar um fator de potência de 0,92, porque a gente não sabe quais equipamentos que vão ser utilizados naquelas tomadas. Então, esse aqui é um valor representativo para esse conjunto aqui de tomadas de uso geral. A partir disso, nós vamos calcular, então, as potências ativas. Então, para a iluminação, a gente tem 1.800 volt-ampere de potência aparente como total. Se a gente voltar aqui, é isso que a gente vê. Para a potência de TUGs, a gente tem 6.900 volt-ampere. E aí a gente vai usar o P igual a S vezes FP, sendo que para a potência ativa o FP é 1, então o valor em volt-ampere é o mesmo valor em watts. Para as tomadas, a gente vai fazer 6.900 vezes 0,92 e a gente vai ter um valor menor em watts, ok? 6,35 kW ou 6.348, arredondando aqui 50 watts, ok? E por fim, nós vamos somar as três potências, tudo que a gente encontrou em termos de potenciativo. Então, 1,8 com 6,35 com 2,1 das tomadas de uso específico que a gente já tinha. Isso vai nos dar um total de 20,25 kW. E para determinar então o tipo de fornecimento, nós vamos ver que a faixa que nós estamos localizados é na faixa correspondente ao tipo C. Então, entre 15,1 kW a 75 kW. Então, tipo C, fornecimento a 4 fios, 3 fases e um neutro. E em relação à entrada de serviço? Nesse caso, se a gente voltar lá na parte 1, a gente vai ver que para potências instaladas maiores que 15,1 kW, a gente vai ter que usar, até de 75, né, a gente vai ter que usar para o dimensionamento dessa entrada de serviço o cálculo de demanda, como a gente também já viu lá na primeira parte. Então, a demanda aqui, para esse tipo de equipamentos, vai ser composto pelos fatores do tipo A e pelos fatores do tipo B somente. Quais são esses fatores? Olha, o fator A é correspondente à iluminação e tomadas de uso geral. Então, como que a gente faz o cálculo do fator A? A gente vai usar as tabelas também presentes na norma, nesse caso aqui é a tabela 11. E como que a gente vai entrar na tabela? A gente vai pegar a soma das duas potências aqui, de iluminação com de TUGs, vai achar esse total de 8,15 kW, e vamos entrar na tabela com esse valor. Se a gente marca aqui, olha, estamos na faixa entre 8 e 9 kW de carga instalada de quê? De iluminação e tomadas de uso geral. Então, nós temos para esse caso um fator de demanda de 0,54. Então, nós vamos pegar esse fator e multiplicar pelo total referente a esse conjunto de iluminação mais tomadas. E aí a gente vai ter a demanda igual a 4,4 kW. Essa demanda é justamente o número que nós vamos usar para depois estabelecer um total. Para os equipamentos do tipo B, aqui a gente tem subgrupos
E então a gente tem que identificar a quais grupos que pertencem os equipamentos que a gente tem na casa. Quais que são os equipamentos que a gente tem na casa? Se a gente voltar aqui na nossa residência, a gente tem torneira elétrica, geladeira, chuveiro e máquina de lavar. Aí a gente vai procurar em quais grupos nós temos que... a quais grupos pertencem esses equipamentos. Aqui no grupo B1, a gente vai incluir o chuveiro, né, nesse caso, e a torneira elétrica que a gente tem. Então, como que a gente faz o cálculo? A gente soma a potência desses dois equipamentos, que já está lá na tabela, acha esse total e entra na tabela com o número de equipamentos. Então, aqui, olha, ficou deslocado aqui. A gente vai entrar nessa faixa, ó. 2 equipamentos, um fator de demanda de 92%, ou 0,92, que é esse que está escrito aqui, ok? E aí, a gente vai pegar o total desses equipamentos, chuveiro mais torneira, e multiplicar pelo fator de demanda, para achar a demanda correta, que é correspondente ao fator B1, 9,75 kW. O próximo grupo é o grupo B4, e aí a gente vai ter aqui somente a máquina de lavar roupas dentro desse grupo. Nós vamos usar aqui a mesma tabela que a tabela anterior. Observem que essa tabela que a gente usou aqui para o chuveiro e torneira, ela é fatores de demanda de aparelhos eletrodomésticos de aquecimento, de refrigeração e de condicionadores de ar. Então, aqui entra tanto o chuveiro, quanto aqui a nossa máquina de lavar, porque ela está incluída aqui em equipamentos eletrodomésticos. E aí a gente vai fazer o seguinte, entrar com o número de equipamentos desse tipo, máquina de lavar, e pegar a potência ativa total desse equipamento, que é único, multiplicar o fator de demanda pelo valor da potência e achar o fator B4. No caso aqui, como a gente só tem o equipamento mesmo desse grupo B4, a demanda vai ser igual à potência que já existia antes mesmo. Então, só para lembrar, olha, B4, quem é B4? Máquina de lavar e secar roupa, máquina de lavar louça e ferro elétrico. Bom, vai restar somente então a geladeira, para a gente fazer o cálculo de demanda. E aí a nossa geladeira vai estar no grupo B5. E para esse grupo, a gente vai fazer o mesmo procedimento. No caso aqui, a gente só tem um equipamento, a demanda vai ser 100% mesmo. E nós vamos pegar a potência ativa do equipamento e multiplicar pelo fator de demanda, que é 1. Então, a gente vai ter a mesma potência anterior. Por fim, a gente vai somar os fatores. A gente vai ter o fator A sendo 4,4 kW. O fator não, a demanda. E depois, a demanda total B vai ser a soma de todas as demandas aqui dos grupos, que, de acordo com o nosso cálculo, foi 9,75, 1,5 kW. Então, vou somar 4,4 com esse resultado e vou ter um total de 15,65 kW. Para que serve isso? Para que a gente está fazendo cálculo de demanda? Para especificar o quê? A entrada de serviço, o dimensionamento da entrada de serviço. Ok? Então, a gente está aqui, carga instalada entre 15,1 e 75, a nossa carga instalada é de 20, como vocês lembram. E aí, a gente vai olhar a demanda provável para achar a faixa aqui, que é a faixa C2. Ok? Então, a demanda, qual que foi? 15,65. Então, 15,65 está nessa segunda faixa do fornecimento tipo C, que é o fornecimento a 4 fios. Ok? Bom, então nós finalizamos a parte 2. Qualquer dúvida, vocês podem consultar a referência que eu vou deixar aqui, que é essa norma da CEMIG, essa norma de distribuição, fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, redistribuição aérea, edificações individuais. É a norma mais atual,
do ano 2017. Tudo bem? Então, até a próxima.